Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Nosso muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Londrina, sintonizados conosco para mais um programa Além da Vida. Agradecemos a companhia dos amigos, dos nossos companheiros de jornada, a presença espiritual de todos vocês conosco neste momento. E como sempre fazemos, iniciamos ambientando espiritualmente o nosso programa, ouvindo a mensagem preparada pela Federação Espírita do Paraná através do seu programa Momento Espírita, que hoje nos traz a mensagem Votos de Quem Ama. Nós vamos ouvi-la e já retornaremos. Votos de Quem Ama. Enquanto a contemplo a dormir o sono tranquilo dos dias verdes da infância, me ponho a pensar. Qual a missão que a trouxe à Terra outra vez? Que laços tão fortes nos unem? De que era nos conhecemos? E enquanto me perco em conjecturas, também cogito que provavelmente não estarei fisicamente ao seu lado na madurez dos seus anos. Em verdade, não sei até quando gozarei da aventura de lhe colher os sorrisos, de a estreitar ao peito, ouvindo o ritmo do seu coração bater em compasso com o meu. Você é ainda tão criança e traz no brilho dos olhos os raios da esperança. Olha o mundo como quem descobre venturas a cada dia. E eu penso, se você conseguirá atingir os objetivos para os quais renasceu desta feita. E Desejo que você seja feliz, mesmo que a adversidade lhe venha fazer companhia. Que você seja suficientemente capaz de driblar as tristezas, tingindo-as com as cores da certeza de quem sabe que tudo é passageiro na terra. Tudo passa. Passa a dor, passa a tristeza, passa a alegria. Então, desejo também que as alegrias que lhe coroarem os dias sejam muito bem aproveitadas por você. Que você as usufrua em totalidade e que saiba guardar nos escaninhos da alma as recordações felizes. Elas lhe serão alento nos dias cinzentos e vazios. Que você saiba aproveitar todas as oportunidades de progresso. A escola, o lar, a família que a ama e a estimula a avançar sempre. Que você nunca esqueça de que foi o amor que a trouxe de volta à terra. O amor de seus pais que a conceberam. O amor do Pai Supremo que sancionou a possibilidade de sua nova entrada na carne. Eu desejo que você saiba administrar o tempo e não perca a chance de se extasiar com a música. A sinfonia natural dos pássaros na aurora de cada dia. O cântico das águas abundantes, lançando-se de alturas em grandes quedas. O murmúrio dos riachos entre a folhagem e o cicio das fontes generosas. A música extraordinária das tantas orquestras que repletam de sons esse maravilhoso mundo de Deus. Que você ouça a música da atualidade, dos grupos jovens, as canções do seu país e da música sem fronteiras. Que você saiba se emocionar ao ver tremular ao vento a bandeira nacional. Que você vibre intensamente com cada nota do hino pátrio. E que o saiba cantar, não somente nos versos que o compõem, mas em cada gesto seu, contribuindo para a grandeza do torrão que a acolhe. Eu desejo que você alcance vitórias, não necessariamente no mundo, mas dentro de si mesma, colecionando louros a cada dia.
E finalmente, quando vencerem os dias de sua estada na terra, que você parta serena, tendo semeado bênçãos em outras tantas vidas, tendo cumprido todas as etapas de sua jornada com honra. E eu a estarei esperando do outro lado, igualmente em pé, feliz por ter contribuído com sua educação e por ter alimentado a sua vida com todo o meu amor. A Federação Espírita do Paraná lança periodicamente as coletâneas Momento Espírita, com textos que carregam princípios dignificantes ao ser humano. Os CDs da linha Momento Espírita podem ser adquiridos na Livraria Mundo Espírita. Veja as opções através do site livrariamundoespírita.com.br. Muito bem, meus queridos e queridas, estamos de volta. A companhia do nosso grande amigo José Miguel, que a sua voz aqui de locutor de FM vem sempre, a brilhantar este programa na minha companhia. Meu amigo, faça suas considerações a respeito dessa mensagem que poderia ser, como eu sempre digo, assunto para todo o nosso programa. Bom dia, Paulo, bom dia, Cacá, bom dia, amigo ouvinte. Os amigos são dádivas de Deus, São pessoas assim que nos enchem de flores, de luz e tornam o nosso dia sempre melhor, Eu queria, antes de entrar no tema da mensagem, comentar alguma coisa com vocês sobre o que o Paulo falou na abertura, e ele sempre fala isso. E eu acredito que deva ser o único que fale disso, mas é importante a gente entender. Quando ele fala da ambientação, o Espiritismo estuda muito os fluidos que existem no ambiente, e esses fluidos são neutros, a gente já comentou aqui. E eles vão receber o nosso sentimento, seja ele bom ou ruim, Então, quando Paulo fala dessa ambientação, você, amigo ouvinte, que está onde estiver, no prédio, na casa, no sítio, viajando, ouvindo no carro, no momento que você sintoniza conosco aqui, nós fazemos essa ambientação aqui e é onde você está. É como se a gente estivesse fazendo um evangelho no lar. Então, durante o programa, aquele que ouve no seu apartamento, ele está trazendo fluidos benfazejos para todo o prédio e para toda a rua. E aquele que está em casa também, aquele que está no trânsito também, e assim por diante. Então, essa ambientação nada mais é do que sintonia com bons espíritos, que é o tema de hoje, Paulo? Que favorece isso, a gente criar uma atmosfera fluídica boa para que a gente possa se beneficiar dela, Eu só queria esclarecer isso porque é muito importante isso, essa ambientação. Ela pode ser rápida, pode ser longa, depende de cada um. O tema de hoje é fantástico, Vai falar basicamente da lei do amor, Hoje nós acreditamos num Deus Pai Criador, todo bondade, todo justiça, que oferece a cada um dos seus filhos as oportunidades de redenção através da reencarnação. Ou seja, das provas e das expiações, provas relacionadas com o nosso futuro, expiação relacionada com os débitos do passado, mas aqui estando encarnado. E aí tem a família, tem os grupos de várias naturezas que vão auxiliar as pessoas a enfrentar essas dificuldades. Então, uma palavra que resume isso é acolhimento. Então, em qualquer desses grupamentos, nós vamos ter que acolher essas pessoas e, através do desejo, da torcida, da oração, por estas pessoas que estão passando por essas dificuldades, muitas vezes muito forte, e essa dificuldade vem também para a família, mas que a gente não pode fazer o trabalho que o indivíduo tem que fazer, a pessoa tem que fazer.
O que nós podemos fazer é sempre dar força, incentivo, amparo necessário, mas o trabalho tem que ser feito por cada um. Então, isso é que eu entendo, Paulo, por votos de quem ama. Eu torço por você o tempo todo, mas eu não posso fazer o que você tem que fazer por você. Com certeza, Miguel. Obrigado pelas suas considerações. E é bem isso. Votos de quem ama. Isso a gente faz, com certeza, para aqueles que estão mais vinculados conosco, que estão dentro do nosso grupo familiar ou o grupo de relações mais próximo. Então, para aquele que vem a reencarnar, que é como se fosse empreender uma viagem a um país distante, o que a gente deseja? Olha, você vai lá, se cuida, se alimente bem, use a roupa adequada, procure conhecer as coisas antes de fazer algo ou de falar algo, se ambiente lá. A gente passa um monte de recomendações, né? Desejosos que somos de que aquela pessoa se dê bem durante aquela viagem e tire o melhor proveito. Então, a gente vê que é um espírito que ama, desejando algo para alguém que lhe é muito caro na viagem da reencarnação. Dizendo assim, olha, não vai ser fácil, mas você vai ter todo o amparo para desenvolver bem as suas tarefas. Desejo que aconteça isso. Se você tiver uma dificuldade, você vai superar. Entenda que Deus é amor, que tudo que Ele coloca à nossa disposição é para o nosso bem, mesmo que no momento a gente não compreenda isso. A gente acha que está sendo castigado, que está sendo punido, que está expiando. A mesma expiação é uma oportunidade e é um voto de amor de Deus para conosco quando nos oportuniza superarmos uma dificuldade do passado. E esse voto a gente faz para quem ama, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Aquilo que nos é indiferente nós não podemos amar. Então, quando nós amarmos toda a humanidade, todas as pessoas, vendo em cada um uma criatura de Deus, nós desejaremos isso para todas elas. Que cada espírito reencarnante que venha para esse orbe leve ou traga junto esses desejos de alguém que o ama para enfrentar bem a sua jornada, e quando ele tiver que retornar, e o fará um dia certamente, num tempo mais breve ou mais longo, que ele possa colher os frutos do seu trabalho, da sua dedicação, do seu empenho durante esta jornada. Eu faria esses mesmos votos para quem eu amo. E com certeza, alguém que me ama fez a mesma coisa comigo antes de eu entrar aqui, nessa existência, nessa vida. Então que a gente saiba aproveitar cada minuto, cada instante da nossa existência para tirarmos o melhor proveito dela. E quando chegar a nossa hora de retornarmos à pátria espiritual, que nós estejamos um bocadinho melhor do que quando nós entramos aqui. E vamos, né, meu amigo, as nossas considerações, nossas reflexões sobre o livro que deu origem à doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, nosso livrinho de cabeceira que a gente estuda há 30, 40 anos e não para de ver novidades nele, né? Sempre atual, né? Sempre nos levando a fazer reflexões de algo que foi escrito há mais de 1,5 séculos, mas que sempre nos permite fazer considerações no momento em que estamos, com a tecnologia que desenvolvemos, com a melhoria das relações que nós acabamos criando ao longo desse 1,5 séculos. E lógico, as nossas considerações, elas ajudam as pessoas a pensar. E alguém poderá complementar ainda e dar uma opinião até mais completa e mais justa sobre cada questão. E nós sempre estimulamos os nossos ouvintes, nossos companheiros, a nunca deixarem de estudar. E estudar não é ler um texto 1000 vezes. Estudar é ler textos a respeito de um determinado assunto, o mais variado possível. Assim a gente realmente se enriquece. Estamos falando da parte 2ª, capítulo 1
do Livro dos Espíritos, falando dos espíritos, né? E já há algumas semanas nós estamos falando sobre a escala espírita, que não tem nada de definitivo, mas foi que uma forma que o Sr. Allan Kardec encontrou de, digamos assim, organizar os espíritos em grupos, né, conforme as suas características. E começamos dos mais imperfeitos aos mais perfeitos. Então, até nosso último programa, no mês passado, nós falamos ainda sobre os espíritos imperfeitos. A última classe foi a dos espíritos batedores e perturbadores. Então não vamos mais entrar nesse assunto, que já foi bastante discutido, foi objeto aí de pelo menos 3 semanas, e vamos agora então falar dos bons espíritos. E agora há pouco eu estava brincando aqui com meu amigo Miguel, que a gente nunca pode perder o humor, né? Nós somos pessoas sérias, mas não perdemos o humor. Então até agora nós falamos daquilo que a gente conhece, de espíritos imperfeitos, que nós somos. Então vamos admitir isso. Nosso planeta, nossa característica é de espíritos imperfeitos, em maior ou menor grau, com essa ou aquela característica. Agora nós vamos começar a falar de espíritos bons, que já são em quantidade menor nesse orbe, conforme instruções dos próprios espíritos. Eles comentam que na característica do nosso orbe, aqui ainda predomina a ignorância, né, a maldade, né, e a bondade ainda é restrita a poucos. Por quê? Porque o nosso planeta ainda é de categoria inferior. Então, vamos falar da questão de número 106 do Livro dos Espíritos, que é a sexta classe, questão de número 107, que vai falar sobre as características gerais desses bons espíritos. Então o Miguel, que tem uma voz melodiosa, começa lendo pra gente e nós vamos comentando parágrafo a parágrafo. Isso. Só um adendo, Paulo. É interessante isso que você falou, realmente, encarnados aqui na Terra, predomina espíritos imperfeitos. Agora, não podemos esquecer, pessoal, que cada encarnado tem um acompanhante espiritual, que é um espírito, segundo Allan Kardec, de uma ordem superior. Como o Paulo falou, se nós somos da terceira ordem dos espíritos imperfeitos, nós temos ao nosso lado um bom espírito, que está ao nosso dispor, né, Paulo? 100%. Dioturnamente. Exatamente. E nós não fazemos uso dessa bondade divina, dessa misericórdia divina. Então já a gente gostaria de começar a dizer isso, porque é claro, né? Enquanto a gente falava de espírito imperfeito, né, Paulo? Era fácil, né? Fácil. Agora nós vamos falar de uma ordem a qual nós estamos almejando pelo trabalho, pela transformação moral, né? Mas nós temos ao nosso lado esse anjo protetor, esse guardião, esse guia, né? Então, na questão 107 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver os caracteres gerais desta ordem, dos bons espíritos. E vamos sim, parágrafo a parágrafo, porque vocês vão ver que os detalhes que Kardec dá a respeito desses espíritos, né, que já passaram pela nossa situação de imperfeição, né? Então, vocês vão ver que é muito interessante. E Kardec começa dizendo assim: predominância do espírito sobre a matéria. 2 pontos. Desejo do bem. Só essa frase aqui, né, Paulo, daria para a gente conversar bastante, né? Então, é uma coisa que caracteriza os espíritos. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos ou puros, né, Paulo? Exatamente. E como o Miguel falou, Kardec começa assim: é predominância, é o que predomina, é o que tem mais. 50% mais um, pronto, pra gente não discutir, entenderam? Maioria simples, 50% mais um. Então, são espíritos onde a matéria
está um pouquinho distante do espírito. Ele se preocupa mais. É um espírito que olha mais para o espírito que para a matéria. E nós vemos que nosso mundo material não é assim. Eu acho que se a gente olhar no nosso grupo de relações, do trabalho, na família, nós vamos ver ainda que a maioria das pessoas ainda está preocupada com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai fazer. Ainda estamos, como eu brinco muitas vezes, já falei muitas vezes aqui, nós ainda estamos lutando pelo osso. Apenas um pouquinho diferente dos homens da caverna. Temos ferramentas diferentes, mas o nosso afã, o que é? Sobreviver. É a luta pela sobrevivência com ferramentas mais modernas. É isso que acontece. Eu me vejo assim na frente da churrasqueira, fazendo churrasquinho como um homem primitivo. Mudou a tecnologia, o espeto, a churrasqueira, o carvão, mas ali nós liberamos os nossos instintos mais primitivos. É o que somos. Agora, dá para entender então o que é já um espírito bom, onde ali já predomina o bem, a desmaterialização? Lógico, como nós, se ele está no nosso planeta, ele precisa comer, ele precisa vestir, ele precisa cuidar da saúde, ele precisa de tudo que nós precisamos. O problema é a importância que se dá a isso, entenderam? Essa é a diferença. Então, tanto um espírito mais ou menos evoluído, todos precisam se alimentar, fazer suas refeições todos os dias, tomar um banho para cuidar da sua higiene pessoal, precisa cuidar da sua saúde, todos nós. Precisamos de uma casa para morar, precisamos de uma condução, de um trabalho. Como que cada um lida com isso? É aí que nós vamos começar a ver o que é um espírito menos perfeito de um espírito mais perfeito. Então, os mais adiantados já reúnem o saber às qualidades morais. Então, vocês já viram, são pessoas que têm uma visão de sociedade diferente. O mal os incomoda, a miséria os incomoda. Eu vou fazer uma comparação aqui, por favor, não me levem a mal, mas eu sou obrigado a fazê-la. Pode ser uma pessoa do mais alto nível intelectual. Uma vai dizer assim: bandido bom é bandido morto. E a outra vai dizer assim: vamos entender por que aquele bandido virou bandido e vamos tentar fazer com que ele se torne um espírito bom. Vocês viram a diferença? O que é ser um espírito elevado e um espírito não elevado? É essa a diferença. Perdoem-me a comparação, mas eu vejo isso todos os dias e ouço todos os dias. Então me pergunto, e às vezes pessoas que se dizem cristãs, né? Se dizem cristãs, comungando dessas ideias retrógradas. Então, quando a gente fala de bem, o bem é universal. É como o amor, ele não escolhe. Ou ele não é seletivo, o amor não é seletivo. Porque se o amor é seletivo, ele pode ser qualquer coisa, menos amor. Ele não condiciona. Seria bom nós estudarmos um pouco a definição de amor dada pelo apóstolo Paulo. Acho que é muito interessante numa carta que ele escreveu, que ele fala sobre o amor, que também nós traduzimos como caridade. Então, quando nós nos aproximarmos daquela definição e agirmos como tal, nós estaremos no caminho do que é um espírito bom. E podemos identificá-lo pelos seus atos, muito mais que pelas suas palavras. Né, meu amigo? Deixo para você os comentários. Não, Paulo, esse exemplo que você diz aí em relação ao criminoso, aquele que se afasta das leis de Deus, né? É muito simples de resumir ainda mais. O espírito bom, para ele, é pena de vida, independente do que o outro fez. Para ele, pena de vida, ajuda, consolo, votos de quem ama, que foi o tema da mensagem de abertura. O espírito inferior ou imperfeito, pena de morte. Ele vai estar ajudando o irmão, criado também como ele, simples e ignorante, que está com mais dificuldade. E o que veio aqui para se ajustar. Exatamente, como você falou, vamos ver que problema o fez chegar nessa situação que eu não precisei passar, ou já passei em outras encarnações. Isso. E olha a diferença, pessoal, do espírito puro, né? Que dá a vida pelo outro, que é o caso do Cristo, né? Quando ele passou aqui na Terra. Então ele deu a vida por todos nós, pelo ideal maior de levar a mensagem divina. Então é bom nós termos essas noções de espírito bom
Qual é a postura? Espírito imperfeito que faria, e que o que um espírito puro, no nível de Jesus, né, faria também, né? Seguimos aqui com Kardec, explicando as características ou os caracteres gerais dos bons espíritos, que Kardec diz assim: compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem, que evitam. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos ou inferiores. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Todos que ele fala aqui, espíritos bons, né? Ainda passam por provas para chegar no nível superior, que é o de espírito puro, né, Paulo? Eu coloco assim, uma comparação bem simplesinha. Mesmo um profissional formado que vai fazer um pós-doutorado, ele é submetido a provas, a uma banca que vai julgar o seu trabalho. Por mais conhecimento que ele tenha, ou mesmo um grande pesquisador que vai defender uma nova tese, antes de ser publicada, ele vai passar pelo crivo dos seus colegas, pelo menos, para verificar se aquilo é correto. Então, todos nós, em qualquer nível de conhecimento da vida, somos provados. Então, o espírito bom, mas se ele está encarnado aqui nesse mundo, né, ele tem que provar algo. Porque vamos voltar lá na primeira frase das características. Está falando ali em predominância do bem. Não quer dizer que é totalmente bom. Por isso que está aqui e por isso que será testado. Então, ele passa por provas. Até onde vai o meu amor? Eu amo enquanto as pessoas concordam comigo? Eu amo até o ponto que as pessoas fazem a minha vontade? Eu amo os que me são semelhantes? Jesus falou: se fizeres isso, não estarás fazendo mais do que os pagãos. Está escrito no Evangelho. Então nós precisamos ir um pouco além disso aí. Por isso que estamos aqui. Até para testarmos a nossa bondade, né, Miguel? É verdade. E um comentário rápido aqui, o Paulo falou disso, né, das provas que muitas vezes nós temos que ter na Terra, das ciências da Terra. É claro que um engenheiro ele tem que ter prova, porque ele vai construir um prédio onde vão morar muitas gentes. E se ele não passar por essas provas, o que vai acontecer com esse prédio, Paulo? Perigoso. O rapaz vai construir uma hidrelétrica, ele tem que saber, senão aquilo lá vai se romper. Então, as provas das ciências da Terra são necessárias para ver se realmente a pessoa aprendeu aquela ciência. Agora, quando nós vamos para a ciência do espírito, né, Paulo? Aí são conquistas morais, aí nós vamos falar de virtudes, né? E ele destaca aqui nesse parágrafo aqui as más paixões, olha só. Né? Então, os bons espíritos já não têm a prejudicá-lo as más paixões, ou seja, as paixões descontroladas, que é característico do espírito imperfeito. Por quê? Porque a matéria ainda o domina, então ele não controla o seu sentimento em relação às coisas da matéria. Olha só, a paixão é uma necessidade, como um instinto também é uma inteligência rudimentar. Agora, nós precisamos aprender a controlar essa paixão, porque na medida certa nós caminhamos bem aqui na Terra, né, Paulo? Com certeza. Seguimos. Fala Kardec. Como espíritos, os bons espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Olha aí, olha que parágrafo interessante, Paulo. Eles protegem. Mas assim, o fato de eu proteger alguém do mal, isso não quer dizer que eu vou ser o antagonista daquele que pratica o mal, no sentido de destruí-lo. É uma coisa que, por exemplo, que a gente vê muito dentro da doutrina espírita, no trabalho mediúnico. Né? Quando você entra em comunicação com um espírito imperfeito. Que, por exemplo, um obsessor está afetando uma pessoa. O objetivo não é, entre aspas, se livrar daquele obsessor, afastá-lo, e sim reeducá-lo, reencaminhá-lo
para algum lugar onde ele possa ser atendido, onde ele possa ser protegido e continuar se desenvolvendo. Então vocês vejam, quando eu me proponho amar e proteger alguém, não quer dizer que eu estou tentando afastá-la de tudo que é mal. Nós temos que transformar aquilo que a gente considera mal num bem. Essa é a melhor forma de proteger. Inclusive eu costumo brincar, eu pergunto às vezes para as pessoas assim, Miguel, qual é a maneira mais fácil da gente se livrar de um inimigo? As pessoas ficam pensando, torná-lo amigo. Essa, que eu saiba, é a maneira mais fácil e definitiva. E quando você torna o inimigo amigo, pronto, acabou a dissensão. Então, esses espíritos bons, por predominar neles, né, a bondade, também predominam os bons pensamentos. E os bons pensamentos, eles criam em torno de nós uma espécie de uma psicosfera. Quando a gente emite bons pensamentos, né, nós criamos em torno de nós uma espécie de uma aura. E a gente sente isso, né, em espíritos mais elevados que estão junto conosco. Aqui no nosso Brasil nós tivemos até pouco tempo atrás encarnado conosco o nosso Chico Xavier. E pessoas que eu visitava em Uberaba, outras cidades que ele residiu, sentiam em torno dele essa aura positiva. Imaginem se nós estivéssemos próximos de Jesus, como é que seria então essa psicosfera que ele gerava, que vinha dos seus bons pensamentos, dos seus bons instintos. Então esses bons espíritos, eles estão aqui, encarnados e desencarnados, ajudando as pessoas a trilhar o bom caminho. Ele nunca condena. O bom espírito não condena. Ele sempre encontra uma forma de ajudar. Ele sempre tem um olhar misericordioso como Jesus tinha. Não condenava ninguém. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É isso que ele dizia. Né, Miguel? Sim, e eu gostei do destaque que você deu dessa dificuldade da amizade, né? Por que é difícil transformar um inimigo ou uma pessoa com quem nós temos divergência em amigo? Por quê? Porque todo esse trabalho, pessoal, na minha opinião, eu acho que o Paulo pode fazer considerações a respeito, esse objetivo aqui do programa, né, é estudar, analisar, refletir a respeito disso, né, e cada um chegar à sua conclusão, à sua convicção. Porque esse trabalho de trazer aquele que é divergente, ou aquele que não concorda com a nossa opinião para próximo da gente, começa pelo exercício do auto-perdão. Quer dizer, eu primeiro tenho que me perdoar, me conhecer, para poder depois trabalhar fora de mim com o outro. Então, se eu não me conheço e eu não sei trabalhar esse sentimento, como é que eu vou fazer isso em relação ao próximo, né? Então, é um exercício muito interessante isso. E eu gosto aqui desse parágrafo, tem várias dicas aqui, mas eu gosto esse que diz assim, ó, suscitam bons pensamentos. Eles só suscitam bons pensamentos. Por isso, a recomendação que faz Santo Agostinho e todos os espíritos que trabalharam com Kardec, Paulo, desse contato com o anjo da guarda. Porque ele só vai inspirar a gente no bem. Quando ele inspira só no bem, eles automaticamente nos afastam daquilo que nos causa mal, ou seja, aquilo que nos afasta das leis de Deus. Aquilo que nos aproxima da matéria e das paixões vis, né? O Paulo, acho que dá para ler os dois. Sim, agora, que são curtinhos, né? Diz Kardec em relação aos bons espíritos, características gerais. Quando encarnados, ou seja, aqui na matéria, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme. E fazem o bem pelo bem. Olha, sem interesse oculto, sem querer nada em troca, fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados, nas crenças vulgares, pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles han sido elevados à categoria de divindades benfazejas, Paulo. É por isso que em todos os tempos, em todos os lugares do planeta sempre houveram, né, essa questão de culto a divindades. Seja na cultura nórdica, na oriental, enfim. Por
quê? Porque são esses espíritos que estão aí trabalhando pela nossa evolução. E quando tem um contato mais ostensivo conosco, né? Através de pessoas que tinham mediunidade, eles eram então vistos como essas entidades, como semideuses, né? Ou os deuses da mitologia, que estavam aí interagindo com os homens, né? Para estimulá-los ao bem. Mas eu vou me prender naquele parágrafo anterior ali. Esses bons espíritos, quando encarnados, né? Quando encarnados, são bondosos, benevolentes, né? Como a gente conhece poucos desses, né? Eu sou sincero, eu não me enquadro nessa categoria. Eu sei que eu tô ainda lá na primeira, e não adianta a gente querer botar o nosso orgulho de fora, porque não dá. Vamos ser agora sinceros conosco mesmo. Nós temos que fazer aqui, como o Miguel agora lembrou, de Santo Agostinho, que era um adepto do autoconhecimento, né? Ele pedia para que nós fizéssemos esse trabalho de autoconhecimento. E se nós formos olhar para dentro de nós, vamos parar de olhar para os outros. Vamos parar de tentar mudar as pessoas. Vamos mudar nós mesmos. E vamos olhar para dentro de nós. Temos qualidades? Sim, temos. E defeitos? Um pouquinho só. Será? Vamos olhar com cuidado. Vamos olhar com carinho. Porque assim nós vamos tirar mais proveito dessa jornada. Nos conhecer. Porque você só muda aquilo que você reconhece, aquilo que você quer. Essa vontade é interior. Se você achar que está tudo bem, mudar para quê? Então, eu quero me tornar um espírito bom. Eu quero evoluir. Eu quero ir para um mundo melhor. Eu não quero... quem dera não tivéssemos mais guerras. Quem dera não tivéssemos mais fome. Quem dera não tivéssemos aí a violência urbana. Mas qual a origem disso? Por que o homem faz guerra? Por que as pessoas passam fome? Por que a violência urbana existe? Então, não vamos tratar a consequência, a causa que nós precisamos ver. Por que os homens fazem guerra? Por que tem crianças morrendo sem atendimento hoje? O que leva um jovem de 13, 14, 15 anos a cometer um crime? Então vamos agir pelo bem, vamos entender e trabalhar. Se isso vale para a coletividade, vale para nós como individualidade. Porque a coletividade não é nada mais do que o reflexo de cada um. Então se a nossa sociedade está doente, nós estamos doentes. Se a nossa sociedade não é boa, é porque nós não somos bons ainda. É isso que a gente tem que admitir. E olhar para dentro de nós, fazer uma meia-culpa e dizer assim, vamos trabalhar essa questão. E vamos nos tornar espíritos bons. Para isso, estudo, trabalho, experimentação, é o que nós precisamos fazer. E os guias estão aí. Nós temos o Evangelho de Jesus, que é o guia mais perfeito para levar o homem à sua melhoria moral. E a melhor tradução que nós encontramos disso, aqui não estou falando nada de maneira orgulhosa, mas pelo menos foi a que me convenceu, é através do caminho que os espíritos traçaram dentro da doutrina espírita. O Paulo, eu gosto dessa expressão, desse parágrafo que você destacou, né? Fazer o bem pelo bem, né? Nós ainda como espíritos imperfeitos ou inferiores, né? Só para esclarecer, pessoal, Kardec usa às vezes a denominação de espíritos inferiores e superiores, uma classificação binária. Quando ele faz essa classificação binária, ele está juntando os espíritos da ordem de puros com os bons, que são superiores, e os inferiores seriam os espíritos imperfeitos. Ele pode fazer a classificação em 3 grupos também, como a gente está vendo aqui, ou por ordens, né? Ordem imperfeitos, bons e puros. Então, depende do contexto, Kardec usa uma ou outra classificação. Então, fazer o bem pelo bem, né? Nós ainda da terceira ordem ou espíritos inferiores, nós fazemos muitas vezes o bem por interesse. Pela troca. Querendo troca, exatamente. E essa troca muitas vezes é consciente com Deus. Olha, eu estou construindo minha casinha, meu tijolinho lá no céu fazendo isso. Pera lá. Me permita te interromper, Miguel.
Eu gosto muito quando você faz suas considerações, porque ela suscita em mim outros pensamentos aqui. Quando a gente faz prece, a maioria das nossas preces são barganha. Eu vou fazer isso para obter aquilo. Deus, me dê aquilo lá, me facilita tal lado, me dê saúde, resolva o meu problema na família, melhora meu salário, meu emprego. Daí eu rezo, daí eu vou ser bonzinho, tá? Nós estamos sempre fazendo uma troca. Quando foi que nós paramos, fazemos uma prece só para agradecer? Kardec diz que nós podemos pedir. A prece, ela louva, né? Ela agradece e ela solicita. São os 3 aspectos. Mas em qual que a gente perde mais tempo? A questão é essa. Onde a gente fica mais, né, Paulo? É no pedir, exatamente. Quando muito, agradecer, e quando quase nunca, louvar. E quando é que a gente tem coragem de pedir uma prova? Essa aí não está ainda no meu escopo. Eu confesso, eu tenho medo. Medo, verdade. Muitas vezes eu já não me atrevo mais a pedir muitas coisas, a espiritualidade, por medo. Por quê? Porque eles podem dar uma coisa que vai ser muito doido. É tipo assim, eu vou te dar o que você quer. Só que esse remédio que você vai receber é amargo. Eu morro de medo do amargo. Todo mundo tem. Então, se nós formos sinceros conosco mesmo, e compreendermos a vida do jeito que ela é, não há almoço grátis, gente. Não há almoço grátis. Essa expressão a gente ouve por aí. Então, para a gente ter o alimento espiritual que a gente precisa e fazer esse crescimento e nos tornarmos um espírito bom ou espíritos bons, nós teremos que provar isso, não para os outros, para nós mesmos. E virão as provas. Meu Deus, me ajuda a me tornar um espírito bom. Eu morro de medo de pedir isso, Miguel. Eu estou sendo muito sincero comigo, com você, e que nos ouvem. Porque eu sei que as provas virão e me testarão ao extremo para ver até que ponto eu sou capaz de perdoar. Até que ponto eu sou capaz de aguentar uma adversidade. Até onde vai minha tolerância, minha paciência, minha resignação. Já pararam para pensar nisso? Então não tenhamos pressa. A cada passo, a cada encarnação, nós nos tornaremos melhores, sim. Não vamos querer fazer isso para amanhã, porque não vai dar, né? Exatamente. E não podemos esquecer nunca, pessoal, de algumas premissas que vai nos ajudar, principalmente nesses momentos de dificuldade. Porque quando está tudo bem, o mar está sereno, a onda é calma, a gente entra até o peito, né? Sem problema. Agora, quando a onda é um pouquinho mais elevada ou quando é um tsunami, aí a coisa se complica, né? Não esqueçamos da bondade divina, né? Deus como Pai amoroso, justo, essa palavra é muito boa, justo, né? E misericordioso. E nós fazemos no plano espiritual uma programação reencarnatória com o nosso anjo protetor, que é um espírito elevado, e com muitos espíritos que nos acompanham já há muito tempo, né? Então, quando a gente vem para a Terra ou para a matéria, claro, nós esquecemos de muita coisa do plano espiritual e do plano material, de outras existências, para que a nossa existência aqui seja de sucesso. Porque se nós lembrássemos dos nossos passados na matéria, seria difícil, né? De saber que um filho, um pai, né? Nós fizemos muito mal para ele numa outra existência. Então, o dom do esquecimento, mas todas as noites, quando o corpo descansa, o espírito está livre. E ele vai para o plano espiritual encontrar os afins, encontrar com o anjo protetor, discutir os trabalhos que estão sendo feitos, né? Por isso, prece, gente. Prece é uma ferramenta importantíssima durante todo o tempo. É a nossa conexão com o divino. E é isso. Fazer o bem pelo bem. Nós estamos caminhando para isso. O modelo é Jesus. Fazer o bem pelo bem. É isso. Eu acho que dá tempo, né, Miguel, da gente fazer mais uma questão curtinha, porque agora nós vamos entrar nas classes, né, que Kardec dividiu, né, da sua forma, esses bons espíritos. Tudo que nós fizemos até agora foi falar das suas características gerais, que eu acredito que todos entenderam. E quem não entendeu, por favor, tem grupo de estudo, tem leitura, e a gente está sempre aí para ajudar. Mas vamos adiante, Miguel. A questão 108, ela vai falar já da primeira classe dos bons espíritos, né, dessa segunda ordem, que Kardec denomina quinta classe,
né, de espíritos benévolos. E Kardec diz o seguinte a respeito da característica desses espíritos benévolos: a bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens, ou seja, aos espíritos encarnados, e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Isso nós vemos predominantemente nas camadas mais simples e mais desfavorecidas da nossa população. Lembrando que o dinheiro do mundo está preso na mão de menos de 5% das pessoas. Então, vamos tirar da cabeça que nosso planeta está organizadinho, porque não está, tá bem? 5 homens mais ricos dos Estados Unidos têm uma fortuna igual o PIB brasileiro, tudo que um país de 210 milhões de habitantes produz ao longo do ano. Então, não se preocupe, tem mais pobre nesse mundo que rico. E é nesse meio que estão esses espíritos benévolos, mas não é só entre eles. Tem uma figura que eu admiro muito, que foi Prêmio Nobel da Paz, Dr. Albert Schweitzer, um alemão médico que dedicou toda a vida dele a trabalhar na África, ajudando aquelas comunidades. Não dá para falar da vida de Albert Schweitzer, mas quem tiver interesse, é muito simples. Entra na internet, Google Albert Schweitzer, vocês já vão ver lá a história da vida desse homem. Ô Paulo, acho que não daria pra gente... Não vamos falar dele, mas... Então, existem espíritos bons, não só nessas camadas mais desfavorecidas, mas também espíritos que estudaram, que chegaram a um grande nível intelectual e também são bons. Eu acho que a gente pode deixar uma tarefinha para casa, hoje está fácil no Google, lá, bota lá Albert Schweitzer para ver a história desse espírito, né? E aí no próximo programa, no próximo mês, nós vamos já dar uma pincelada nisso, né, Paulo? Porque eu acho que vale a pena destacar esses vultos da bondade. Sim, né? Homens que, inclusive, esse Prêmio Nobel da Paz dele foi em função de um trabalho que ele fez na África excepcional, as frases que ele deixou, o respeito que ele inclusive tinha pelos animais. Assim, julga-se uma sociedade pelo respeito que ela tem pelos seus animais. Vejam bem a profundidade que esse homem colocou, né? A maneira como nós devemos nos relacionar com a vida. Miguel, vamos para as últimas palavrinhas antes de entrarmos na mensagem de hoje, no comentário de hoje, do nosso grande amigo que continua, né? Não está mais no plano físico, mas continua nosso amigo e com certeza cuidando da gente aqui no programa, Dr. José Antônio Vieira de Paula. E até nós estamos curiosos de ouvir essa mensagem. E a mensagem que ele vai trazer pra gente, veja bem, ó, enxaqueca e reencarnação. Quando eu vi o título aí que o Cacá passou pra nós, eu até fiquei curioso, né, pra ouvir isso aí. E a gente vai ouvir no carro, voltando pra casa e já agradecendo a participação de todos os amigos com os seus pensamentos, sentimentos, né? E desejando a todos um ótimo domingo, uma semana plena de muitas realizações e até o nosso próximo encontro do mês que vem, né, Paulo? Com certeza. No próximo programa já estaremos noutra estação, já estaremos no outono, né, Miguel? O verão acaba agora dia 21 de março, hoje está um dia, pelo menos bem cedo, encoberto, chuviscando, bom para ficar em casa, curtindo a família, vendo televisão e comendo pipoca. Então, meus amigos, um excelente domingo a todos, que tenham todos uma boa semana pela frente e que a paz de Jesus possa estar em nossos corações e também em nossos atos, na maneira como nós tratamos as pessoas, especialmente a nossa família, nossos colegas de trabalho, as pessoas que estão mais próximas de nós. Façamos o bem. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Abraço a todos. Muito obrigado. Olá, amigos. Vocês já ouviram falar em reencarnação? Essa é uma frase de um grande amigo nosso, o Sr. Romeu de Andrade, que nós queremos homenagear hoje na nossa reflexão. Na reflexão passada, nós contamos da fundação da Casa do Pão, nosso núcleo de assistência, que nós fundamos essa equipe, esse grupo na periferia de Londrina, hoje Núcleo Espírito Gonçalves. Tivemos a grande alegria de ter a presença do Sr. Romeu, uma figura já quase octogenária, que nos ajudou
de serrote na mão, ajudando a fazer telhado, a fazer os bancos, uma pessoa muito querida. E quando nós construímos esse trabalho na frente de um lugar muito pobre, muito simples, nós trouxemos a forma de Chico de trabalhar com a simplicidade, como doutrinar, como evangelizar, como trazer a doutrina espírita para as pessoas de periferia. E o Chico usava o método de abrir o Evangelho e selecionar 3, 4 pessoas para comentarem 3, 4 minutinhos aquela página que ele escolheu. Então nós levamos essa técnica para dentro da nossa casinha do pão, como a gente chama. Então nós abrimos o Evangelho, selecionávamos 3 amigos para comentar 5 minutinhos do Evangelho da página que fosse aberta ao acaso. E eventualmente estava ali o nosso querido Seu Romeu, eu imprimi a nossa impressora está assim, a tinta azul, eu acho, mas aqui tem uma foto dele muito querido. O Seu Romeu desencarnou há vários anos já, e ele nos traz sempre lembranças muito positivas, alegres, um grande trabalhador. E quando ele era um dos 3 escolhidos, era interessante, porque o tema podia ser a pobreza. Ele levantava e falava assim: vocês já ouviram falar em reencarnação? E começava a falar da reencarnação. E eu acho muito interessante, porque essa é a proposta que os espíritos superiores, o espírito da verdade, que Erasto, os grandes espíritos, através da doutrina, vem nos dizer, e de pregar o dogma da reencarnação. Quando nós começamos a frequentar a casa espírita, o Centro Espírita Allan Kardec em Cambé, uma coisa nos chamou muita atenção. Nós começamos a participar de um grupo de estudo, depois de 2 anos, nós ouvimos a confidência de uma amiga que estava na casa espírita há 10 anos, dizendo assim: faz 10 anos que eu estudo o espiritismo, eu não consigo acreditar em reencarnação. 10 anos dentro da casa espírita. E essa frase, mas essa empolgação do Seu Romeu, vocês já ouviram falar em reencarnação, me fez recordar um fato vivido na minha profissão. Eu estive em São Paulo por 2 anos estudando a terapia de regressão de memórias para as vivências pretéritas, a fim de tratar traumas, conteúdos aflorados que estivessem interferindo nas vidas atuais. Na década de 86 até 92, mais ou menos, trabalhamos muito com essa técnica, aprendi muito lá. Nós tivemos um caso muito curioso de uma senhora que chegou no nosso consultório, e ela chegou dizendo da seguinte forma, quase me recordando essa amiga que dizia 10 anos frequenta a casa espírita, mas não acredita em reencarnação. Ela disse assim: sou rica. Eu levei um susto, né? Porque ela chegou falando de bens materiais. E já fui até Boston e não consegui curar minha enxaqueca. Me falaram que a regressão de memória poderia me curar, porém eu não quero ouvir falar a palavra reencarnação. Quer dizer, imediatamente ela associou a terapia de regressão com reencarnação a vidas pretéritas, mas tinha esperança de se curar. Então nós fizemos ali um acordo bastante profissional, bastante técnico, porque não é função mesmo do profissional, do psicólogo, do médico, trabalhar com regressão para evidenciar vidas pretéritas, mas sim para tratar traumas que tivessem sido aflorados do conteúdo, da matéria que estivesse guardada no espírito, que tivesse aflorado na vida atual, fosse de intraútero, fosse da infância, fosse de outras vidas, quer creia, quer acredite ou não. Mas então combinamos que não seria tocada nessa palavra, mas que ela permitisse, que se ela se visse em cenas de outras épocas, que ela acreditasse que fossem histórias do seu subconsciente, que ele estivesse criando um mecanismo para ajudá-la na sua libertação, e que permitisse que isso acontecesse para que a gente pudesse dar vazão àquele esvaziamento daquele conteúdo, que é a técnica, uma das técnicas que se usa na regressão de memória, e até hoje acredito seja assim. Bom, iniciamos aquele processo e foi muito interessante, porque ela era uma mulher, como a gente dizia antigamente no interior, muito enfesada, quer dizer, muito brava. Ela está sempre de senho fechado, sempre olhando como quem não quisesse conversar com ninguém, de mau humor, muito mal-humorada, vamos dizer assim, né? E ela se deitou, se deixou levar pela nossa indução, vamos dizer, ali do trabalho, e se fechou o senho, o semblante. E nós ficamos observando
que ela estava naquele movimento rotativo dos olhos sugestivo de quem estava em transe. E nós começamos a conversar, usando a técnica de Morris Netterton, para ver se nós fazíamos ela contar o que ela estava vivenciando. E ela não falava nada. E nós sabíamos que ela estava vivenciando. Perguntávamos se ela via alguma coisa, ela dava a impressão que queria dizer que sim, mas não contava. Estava ali fechada, de mau humor. Aí chegou de um passado uma meia hora, eu comentei com ela, conversando. Eu disse, olha, se a senhora quiser deixar para vir outro dia, nós continuamos outro dia. Mas se a senhora estiver vendo alguma coisa, tenha coragem e fale o que a senhora está vendo. Ela abriu os olhos e disse assim, o avião caiu. Falei, como assim o avião caiu? Aí ela fechou os olhos de novo, voltou com aquele movimento repetitivo e não conseguiu mais parar de contar a história. E começou a descrever ela entrando num avião numa época de décadas atrás, muito tempo atrás, um avião caindo, aquele acidente aéreo, pessoas desencarnando, deixando o corpo físico, equipe de socorro do mundo espiritual, ela descrevendo, gente, ela que não acredita em nada disso, começou a descrever equipe de pessoas que chegavam como se fosse socorristas do SAMU, numa época que não existia SAMU. Na verdade era o mundo espiritual socorrendo os espíritos desencarnados, que estavam deixando o corpo físico naquele acidente de avião. E ela conta que chegou um senhor muito simpático, acompanhado de 2 jovens com uma padiola, que a pegaram, colocaram na padiola e falaram para ela ter confiança que ela ia ser levada para um hospital de atendimento. E ela vai narrando onde ela foi levada, o socorro que ela recebeu. E ela vai contando tudo aquilo sem se dar conta de que ela está vivenciando um trauma de uma morte de uma vida pretérita. Até que chega o momento que ela percebe que aquilo não podia estar acontecendo nessa vida, uma vez que ela não passou nunca por acidente de avião, muito menos que ela teria desencarnado. Então ela para no meio daquela entrevista, ela abre os olhos, porque o trabalho é consciente, a pessoa pode levantar, ir ao banheiro, voltar. Ela abre os olhos e nos diz assim, eu morri ali, né? Eu falei, a senhora está dizendo, mas não se importe com isso. Sente dor durante esse processo, ela é exatamente a minha enxaqueca. É a dor que eu tenho, que é insuportável, que faz mais de 10 anos que eu busco tratamento. Eu não estou aguentando de dor aqui. Eu falei, então vamos voltar a usar a técnica da regressão para assistir tudo de novo, até esgotar esse conteúdo que é energético, é um conteúdo emocional e de dor. Aí ela volta, assiste tudo de novo, se vê entrando no avião, vê o avião caindo, vê todo o atendimento, e a dor parece que está mais leve. Voltamos, como se estivesse voltando uma fita de vídeo. Voltamos, usamos a técnica, vai e volta, até que chega uma hora, ela descreve toda a cena daquele acidente, daquele socorro, e outras coisas mais que ela vem contar depois, muito surpreendentes para ela e para nós, que só vem comprovar a vida depois da morte. Mas ela termina sem nenhuma sensação de dor. Pedimos então, fizemos um relaxamento, pedimos que ela ficasse bastante tranquila, aguardamos, conversamos, 1h30 de 40 minutos de trabalho, mais 20 minutos de bate-papo, conversamos bastante, pedimos que ela voltasse na outra semana. Sem queixas, depois de 10 anos de busca de tratamento até no exterior, e sem querer ouvir a palavra reencarnação. Pedimos que ela voltasse, fizemos de novo, não tinha conteúdo nenhum. Trabalhamos outras coisas, ficamos uns 4, 5 meses, trabalhamos outros conteúdos. Não tinha mais queixa da enxaqueca. Ela se tratou, na verdade, com 2, 3 sessões, ela se tratou de uma enxaqueca. Eu disse 10 anos que ela tinha ido para Boston. Ela tinha mais de 20 anos a enxaqueca, quase 30 anos a enxaqueca. Era uma pessoa muito sofrida. Não conversamos com ela sobre a palavra reencarnação, nem depois de tudo dela estar curada. Ela saiu com o processo resolvido. Mas aí eu me volto para o Sr. Romeu. Vamos abrir a nossa página do Evangelho. Então vai cair a mensagem. Causas anteriores das aflições. Vamos abrir uma mensagem lá. Motivos de resignação. E o Sr. Romeu levantava.
Vocês já ouviram falar em reencarnação? E começaram a... Não dá para explicar as coisas do mundo, as leis de Deus, sem compreendermos a reencarnação. Então fica aqui um grande abraço ao Sr. Romeu, saudoso Sr. Romeu. Obrigado, Sr. Romeu, pelos grandes anos de contribuição que o senhor nos deu na Casa do Pão, que o senhor nos dá. Sei que o senhor faz parte do nosso trabalho. E obrigado ao Chico pela nossa casinha. Obrigado a todos os irmãos que nos ajudam. Obrigado a todos que nos ajudam no trabalho das reflexões. Até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.